Fala, turma! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do Pod Agro. E hoje a gente está aqui com um convidado muito legal, que vocês vão ficar muito interessados. O nome dele é Dr. Matheus Zampieri. Ele é delegado titular da delegacia Deleagro. E aí, Alex, vocês teriam que me falar disso aí? Hoje nós estamos com autoridade. Diferente, hoje né? Nós estamos diferenciados e vai Muito ser diferente. muito enriquecedor. Gente, nós estamos aqui com o Dr. Matheus Zampieri e vai nos esclarecer, tirar dúvidas e principalmente saber que o campo, nosso agronegócio brasileiro, está sendo muito bem cuidado. Dr. Zampieri, muito obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado pelo espaço. Camila, Alex, agradeço a oportunidade. Vamos conversar um pouquinho sobre segurança pública voltada para o agronegócio, né? Que é a nossa delegacia. Exatamente. A gente queria entender um pouquinho a origem do senhor, de onde o senhor veio, qual foi a base e como o senhor chegou, né? Que é um cargo que a gente respeita muito, né? Sim. As polícias, as instituições de segurança pública. E a gente admira também. Isso que eu ia falar, respeitado e muito admirado, Muito né? admirado. Bom, infelizmente por poucos, né? Mas fico muito contente. Não, eu tenho 10 anos de delegado de polícia. Eu sou gaúcho, vim do Rio Grande do Sul. Fiz o concurso aqui e adotei agora ou o Mato Grosso do Sul me adotou, ou eu adotei o Mato Grosso do Sul, agora é minha terra. Carinhosamente a gente chama de Matucho, né? Exato. Eu sou filho também de gaúcho, pessoal. Então já vai para mais de uma década que eu tô aqui no estado. Minha trajetória aqui eu comecei em Laguna Carapã, cidadezinha pequenininha, Sim. pertinho de Dourados, entre Dourados e Ponta Porã, região de fronteira. Bastante agro, bastante aldeias, enfim, já começou a minha experiência a lidar com esse tipo de crime ali na região de Laguna Carapã. Dali eu assumi o SIG, que é o Setor de Investigações Gerais em Dourados, que é a maior delegacia do interior do estado. Lá eu permaneci por 3 anos, chefiei o núcleo de inteligência regional também em Dourados. De lá, a trajetória naturalmente acaba nos trazendo para a capital, né? Então vim para Campo Grande, fiquei mais 3 anos na Delegacia de Roubos e Furtos, que é a DERF. E em 2021 nasce a Deleagro. Então, quando nasceu a Deleagro, como é que funciona? Eu gosto de contextualizar, assim, para as pessoas entenderem, né? A gente vê um monte de polícia na rua, mas para quem é leigo, quem não é do meio, às vezes não tem essa noção de qual polícia faz o quê, né? Quem é que tem a atribuição de fazer o quê, né? Então, aconteceu alguma coisa, quem é que eu chamo? É a PM, é a Polícia Civil, é a PRF, é a Polícia Federal, o que que... Então... que a gente gosta de contextualizar assim primeiro, né? A atribuição da polícia militar. A polícia militar é uma polícia preventiva, é uma polícia ostensiva. Você enxerga a viatura, você enxerga os policiais fardados, eles só trabalham fardados, eles estão ali para ser vistos, para reprimir e para prevenir, para não deixar que aconteça um crime. Então você vai ver que tem policiais ali. Já a Polícia Civil, via de regra, a gente coloca assim, via de regra porque nada é engessado, né? Então assim, não é que... Mas vamos lá, a Polícia Militar trabalha antes do crime, a Polícia Civil depois do crime. Então não se conseguiu prevenir, não conseguiu evitar que o crime acontecesse, ele aconteceu, a investigação é a cargo da Polícia Civil. Aí não é a Polícia Militar. Então por isso que a Polícia Civil anda com trajes civis, vocês vão ver o policial civil com algum tipo de uniforme em situações pontuais, em operações, em eventos, enfim, mas no dia a dia vocês devem cruzar com inúmeros policiais civis sem saber que estão, e essa é a ideia da Polícia Civil, justamente tá misturada à população para poder desenvolver a sua investigação. Então, o primeiro ponto é esse, mas aí, bom, então se tiver acontecendo um crime, a Polícia Civil não vai agir? Vai. A Polícia Civil não trabalha antes de acontecer, sim, nosso trabalho de inteligência para evitar que aconteça o crime, mapeamento de locais, enfim, uma série de coisas. A Polícia Militar, depois que aconteceu um crime, não vai, então não adianta eu ligar, não, tem que ligar, sim, liga o 190, a primeira resposta vai ser a Polícia Militar. Ela vai tentar pegar aquele criminoso. Agora, se não conseguiu a prisão em flagrante, não conseguiu resolver logo depois do fato,
A ocorrência passa para a Polícia Civil e é ela que vai instaurar o inquérito e dar essa continuidade na investigação. Então, assim, só para dar esse... Contextualizar, né? Como é que funciona. Essa ideia, assim, de como é que é o trabalho das polícias, né? Aí, vamos lá. Nasce a Deleagro. Então, a primeira pergunta que todo mundo me faz, mas então estava tendo muito crime contra o agronegócio, o que aconteceu? Por que criou uma delegacia? Não, pelo contrário, isso aqui a gente teve... Já veio do mandato do governador anterior, na época do Reinaldo Azambuja ainda, que teve essa sensibilidade junto com o secretário de Segurança, o doutor Carlinhos e o delegado-geral à época, de criar uma especializada, voltar esse olhar para o agro, né? Entendendo, primeiro, assim, que o nosso estado, né, a base econômica vem do agro, então tem uma importância muito grande aqui no nosso estado. Mas então antes não tinha, só que a atenção que era dada era pelas delegacias locais, apenas, né? Então cada cidade tem a sua delegacia e assim como a delegacia de lá investigava tráfico de drogas, homicídios, e também investigava os crimes contra o agro, né? Ficava nesse... Mas uma pergunta pro senhor, mas Laguna Carapó já foi uma grande escola, assim que eu digo, porque a cidade é pequena, mas o município... Já é uma escola, né? Sim, o senhor tem que atender todo mundo. Sem dúvida. Já traz uma bagagem. Exatamente. E a gente chegou na Deleagro, bom, contextualizando, só terminando essa questão assim. Então, antes o atendimento era feito pelas delegacias locais apenas, e aí se teve essa sensibilidade, não, vamos criar uma delegacia especializada, por isso que o nome dela já diz, é Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato. Então, ela fica dentro do departamento da Polícia Civil, nós temos um departamento de polícia especializada. Dentro desse departamento, nós temos lá, por exemplo, o DHPP, né, que é de homicídio e proteção à pessoa, o DENAR, que é a Delegacia de Narcóticos, a DECOM, que é os crimes do consumidor, e dentro desse contexto nasce a Deleagro, então, como uma delegacia especializada. Isso nós estamos falando de abril de 2021. Aí, eu gosto de registrar sempre, é importante a gente fazer esse registro. Eu tinha um colega de turma, da minha turma, de academia de polícia, o Dr. Micael Alessandro Gouveia Faria. Micael é convidado para assumir essa nova unidade. Ele, à época, se não me falha, ele estava na Delegacia Regional de Ponta Porã, estava vindo para Campo Grande, e aí iria assumir essa delegacia. E na primeira missão dele... organizando os trabalhos da Deleagro, ele vai para o interior, acompanha uma operação que estava acontecendo e no retorno ele sofre um acidente de trânsito e faleceu. Não sabia. Faleceu que 2 semanas depois de ser nomeado para a delegacia. Então, assim, a delegacia de fato ainda não existia, não tinha o prédio ainda, não tinha sido inaugurado, estava nesse processo e aí ele faleceu. E, infelizmente, a vida não pode parar, né? Sim. E a gente não pode... Exato. Então, a gente teve que dar essa continuidade e aí veio o convite para que eu assumisse no lugar dele. Então, foi, assim, bastante trabalhoso, até pelo contexto, né? Mas, enfim, assumimos, é a nossa missão. E foi de caráter de missão, que eu acredito que pegou o senhor meio que no contrapé. E aí você tem que se adequar e criar, né? Exatamente. Nós criamos. Eu brinco assim que durante alguns meses a Deleagro era uma mochila nas minhas costas e um planejamento, né? Vamos lá, vamos organizar. Então fomos atrás de um prédio, de montar equipes, estruturar. E aí... Isso que eu queria entender, só pra gente contextualizar. E como que o senhor monta, por exemplo, pessoal, material humano, os policiais? O senhor já tem alguém que o senhor confia... Mas o perfil, assim, material, de onde o senhor tira de alguém? Exatamente. Concurso? Não, saíram de outras unidades. Então, primeiro, já existia, aqui em Campo Grande, existia dentro do Garras, já existia um setor de abigeato dentro do Garras, que cuidava só de abigeato. Então, abigeatos acima de 50 cabeças de gado encaminhava para esse setor do Garras. Então, esses, na época, eram 4 policiais. Esses 4 policiais automaticamente já passaram para a Deleagro. Pelo know-how, pela expertise deles, o conhecimento, trabalhando já em policiais ali há mais de 10 anos mexendo com isso. Então, conhecendo
conhecendo o Pantanal, os produtores, leilões, toda essa parte. Então, esses 4 policiais já vieram para dar essa base. Conhecendo as figurinhas, que Exato, imagino eu quem que é já quem, tem os criminosos, os picareta aí do mercado, os vagabundos. aí. Exatamente. Então... Não tem que falar o que é, né? Dar nome aos bois. Exatamente. Então, veio essa turma e aí a gente começou a analisar, né? Eu, juntamente com outro colega, que foi o delegado adjunto, que veio à época, e com a chefia, a gente começando a analisar os policiais, perfis e fazendo os convites e trazendo, pensando um por um, para a gente montando essa equipe de gente vocacionada e que entenda do agro, né? Então, montamos as equipes em setembro de 2021, dia 29 de setembro, inauguramos a delegacia. Né? Ela tá aqui em Campo Grande, né, doutor? Então, a sede da Deleagro fica em Campo Grande, fica na Chácara Cachoeira, é ali pertinho do Bioparque, é na rua Mário Edson de Barros. Eu já vi subindo assim. 121. É. Então, assim, de fácil acesso, fácil localização. Atendemos todo o estado. Então, a delegacia vem com uma ideia assim, então agora é só a Deleagro que cuida da delegacia local, lá não cuida mais. Não é isso. É um trabalho em conjunto. O que a gente precisava aqui no estado, e esse acho que é o grande diferencial de criar uma delegacia especializada, é a gente centralizar informações. Então a gente passa a ter um local onde eu sei se está acontecendo algum crime relacionado ao agro lá em Três Lagoas e lá em Naviraí está acontecendo o mesmo crime. Aí eu consigo ver se tem relação de um com o outro ou não. Cada uma mexendo num, às vezes não Exatamente. tem link, Então, né? Primeira coisa é isso. O colega lá de Naviraí não sabe o que está acontecendo lá em Três Lagoas, lá em Selvíria, lá em Corumbá. Sim. E a nossa ideia é justamente centralizar as informações e fazer essa ponte, primeiro. E segundo, a gente prestar esse apoio de um trabalho especializado. O que acontece? O colega lá na ponta, hoje ele está mexendo com furto de gado. Aí essa noite aconteceu um homicídio. São prioridades, né? Exatamente. Então ele vai ter que parar aquela investigação de furto e trabalhar nesse homicídio para dar uma resposta para esse crime mais grave, né? Então a gente acaba tendo que fazer opções durante as investigações, naturalmente. Depois você retoma, enfim. Na Deleagro a gente não tem isso, né? Porque a minha delegacia é especializada só nisso. Então eu estou investigando um furto e aconteceu um homicídio, vai ter outra delegacia que vai cuidar desse homicídio. Porque a minha delegacia está ali só para cuidar dos crimes contra o agro. Então isso acaba dando assim um direcionamento melhor, uma dedicação exclusiva, a gente consegue dar um atendimento de maior qualidade, que é essa a intenção. Então a Deleagro mexe com o quê? Qual é o tipo de crime, né? Essa aí que era a minha dúvida. Quais são os crimes que a Deleagro entra ali? Porque a polícia ambiental tem algum relacionamento ali, algum vínculo ou não? É diferente? Não, ambiental é da Polícia Militar também. Então, ambiental, hoje tem a Patrulha Rural, que também é um braço voltado para o agro, da Polícia Militar, que trabalha na prevenção, né? Então, eles visitam fazendas, fazem rondas, fazem todo um trabalho. Entendi. Que é o patrulhamento rural, né? E a Deleagro, a gente trabalha com o quê? Os crimes patrimoniais contra o agronegócio. Então, essa é a ideia, é tentar auxiliar, de alguma forma, o produtor para que ele tenha tranquilidade para produzir. Esse é o trabalho da Deleagro. Mas eu queria deixar registrado, até comentei com o senhor um pouquinho antes, e parabenizar também, o que eu tenho visto, o pessoal, não quero dizer que está tendo crime, mas o que eu tenho visto, a atuação da Deleagro, principalmente viajando, estrada de chão, eu trabalho com venda de insumo agrícola de calcário, tem encontrado, parabéns para os meninos, estão rodando, viu? Turma roda, nós rodamos. Roda, então, o estado visto, e conversando um pouquinho antes de fazer essa entrevista com o senhor, como já está conhecida a delegacia? Nós tivemos esse ano, nós já fizemos, até eu trouxe alguns números aqui, minha cola, né? Mas esse ano nós já fizemos mais de 23, agora eu estou com 2 equipes na rua, já estamos em 25 operações esse ano. Então, assim, isso dá mais de 2 operações por mês. Seja organizada pela Deleagro ou que a Deleagro auxiliou ou atuou de alguma forma em conjunto com outras unidades. A polícia soma forças, né? Então a Deleagro sozinha ela não faz nada. Então a gente trabalha muito
com as unidades locais, com as delegacias locais e com as outras forças, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Federal. É todo um conjunto de informações e de união de forças para a gente conseguir os resultados, né? Eu digo da segurança pública aqui no Mato Grosso, acho que Camila também foi educada assim, porque eu conheço muito o pai dela. A gente fala assim, a polícia, a gente não, no Mato Grosso, vou falar especificamente, a gente aprende desde criança a não temer, mas respeitar aqui, né? Aqui a gente tem esse perfil de... Talvez essa antecipação, assim, se a gente conseguir se analisar por esse lado, aqui o estado, talvez por ser pequeno em número de municípios, nós temos 79 municípios, o território é grande. Município de Ribas. Exatamente, é enorme. Corumbá, eu uso muito como exemplo quando eu dou palestras, enfim, bate-papo, que Corumbá, o município de Corumbá é maior do que o estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês têm essa informação. Olha, não sabia. O município de Corumbá é maior do que o estado de Espírito Santo. Mas lá é grande. Deixa eu fazer a pergunta pro senhor, que o senhor tá mais... até assim, deveria Corumbá saber. faz divisa com Coxinha, não sei se você sabe bem Eu ia disso, perguntar, né? faz no Paraguai também? Faz também. Porque eu Pega sei que faz Bolívia, o canto lá da Bahia Negra, lá em cima, vai pegar... Pega o Paraguai também. Fronteira, vai pegar ali Paraguai, Bolívia. Essa era a dúvida, porque é tão grande, né? Que então, você falou que sai em Coxim, né? Então assim, Corumbá é um município gigante, né? E o bioma... Nossa, nós temos ali o Pantanal, né? Então, o Pantanal, quando não tá alagado, que você não consegue chegar, tá queimando, que você não consegue chegar. E costela, aí é um areião. Montar seu carro. Tem muitos crimes lá no Pantanal? Sim, crimes no Pantanal tem o abigeato, né? Mas também ele é diferente, porque o espaço é tão grande lá, que o próprio dono do gado tem uma certa dificuldade de ter um controle do rebanho dele, né? Porque essa diferença de bioma. Quando alaga, se perde gado, às vezes até afogado. Então, você tem um ataque de animais. Exato. Aí, na época da seca, queima a cerca, né? Queima, além de morrer o gado queimado ainda, né? Morre sem água e cruza para se mistura, terra, né? Do vizinho, vai pro mato, some. Então tem toda essa, além do crime em si, e aí sim, o criminoso se aproveita disso também, né? Daqui um pouco, o que a gente via há 20, 30 anos atrás, de tempos em tempos, os vizinhos faziam uma comitiva ali, junta 2 peões meus, 2 teus e tal, e vamos correr o fundo das fazendas lá, vamos ver o que tem de gado extraviado, e devolvia cada um pro seu, vamos na minha fazenda hoje, na sua amanhã e tal, ó, esse aqui é teu, esse é meu. Hoje a gente não vê mais isso. Não, é muito pouco, hoje, né? Quem achar vai pegar, vai marcar com o seu, vai vender, vai carnear, e aí começa a guerra do gado, né? Que aí o cara que já teve um prejuízo aqui, a hora que ele encontra de um outro vizinho, em vez de ir lá e devolver ele, não, eu já perdi tanto lá, então vou ficar com essa aqui, e aí começa um negócio que não tem fim. Não tem fim. Mas crimes nesse sentido, então, sabe, das dificuldades do local e tudo. Nós não temos crimes assim de quadrilhas que vão pegar um caminhão boiadeiro ou vão pegar uma comitiva armada e chegar em algum lugar, render. O que seria mais ou menos um novo cangaço, assim? Esse tipo de coisa nós não temos aqui no estado, né? Não deixamos se criar aqui. É isso que eu ia falar pro senhor, eu acho. O próprio novo cangaço, né? Ele tentou entrar aqui no estado há alguns anos atrás e não aconteceu, né? Houve muito trabalho de... tempo que virou uma febre, né? E ainda tem isso, em vários lugares aqui não tem. Não tem, eu me sinto orgulhoso. Então nós tivemos... Eu me orgulhoso e eu falo assim, vagabundo, aqui vocês trompam no farpado, a polícia aqui não alisa. No início eu digo do assim, ano... a polícia daqui é muito respeitosa, nunca tive problema, acho que se você, seu pai, todo mundo que é do meio, é que eu falei, essa admiração, respeito que tem, e não se cria, vagabundo aqui não se cria. Nós tivemos um caso esse ano, então se a gente pegasse, nós temos um rebanho aqui no estado de 18 milhões de cabeças de gado, para a gente ter uma noção assim, são 18 milhões. Nossa. Nós tivemos um caso em Cacilândia no início do ano de roubo, uma quadrilha rendeu um caseiro e foi, fechou o gado, estava levando. Então estava levando assim, levou 2 cargas, foram 70 e poucos cabeças de gado. E aí nós fomos acionados, começamos a investigação. E povo de fora, né? Com certeza, né? Com o pessoal de lá. E questão de semanas, nós identificamos a quadrilha, prendemos os 3 integrantes, recuperamos esse gado lá em Rio Verde, Goiás, conseguimos recuperar todo o gado.
Então foi assim um trabalho que nos deixou muito contente, assim, de restituir o prejuízo e prender os criminosos, né? Prendemos um em Aparecido Taboado, um em Chapadão e o outro em Cacilândia. E então, assim, aqui a gente tem conseguido... mas então não, vai acontecer, o crime inova, trabalha, eles estão ali sempre... E o criminoso sempre busca facilidade, né? Então, exatamente. Assim, o que está acontecendo hoje, que a gente tem visto, assim, o crime está migrando para o campo, né? Por quê? Porque o criminoso quer facilidade, né? Eu queria até perguntar para o senhor na questão ali, na região da silvicultura do eucalipto. Eu não sei, eu vou falar o que eu escutei, o senhor me corrige, o senhor até tira umas dúvidas. A gente, porque a grosso modo, eu falo que não é um roubo, que não aconteceu, foi uma tentativa de roubo. Teve uma época ali que o pessoal pegava os tratores, escondia no mato, não sei se para levar, para depenar. Aconteceu o fato de tentar roubar, mas não conseguir roubar também. Uhum. Esse caso. Tem os casos, eles tentam... aqui esse maquinário, até a gente tem sido bem controlado aqui no estado, a gente não tem histórico. Também por isso, porque a repressão é muito presente, né? Isso que eu ia falar pro senhor. Eu vim do ramo de maquinária pesada, Camila também é desse ramo. Eu vou falar pro senhor, e parabéns às polícias daqui. Zero. Que a gente escuta falar, que a gente controlar e inclusive recuperar aqui no estado algum maquinário que é furtado em outros estados. Então a gente faz todo um trabalho. Ao contrário, né? Ajuda dos outros aí. De São Paulo, o histórico é bem maior, né? E esse maquinário, normalmente, eles tentam ou levar para o norte, para fazendas, assim, onde não vai ser visto, vai ser difícil, né, de rastrear, ou para outros países. O Paraguai, a Bolívia são destinos, né? E aí o nosso estado acaba sendo rota, né? Para transporte. Mas daqui não, porque a gente não escuta falar de outros estados. Exatamente. Né? São Paulo é um dos Cruzando. estados que mais acontece esse tipo de furto ou roubo de maquinário. Então rouba lá, coloca num caminhão prancha e tenta passa por aqui e tenta cruzar, né? Muitas vezes para servir de pagamento para entorpecentes. Né? Só que aqui, por mais que a gente não escute falar tanto, acontece, né? Porque eu já vi, assim, não recente, mas já vi caso do cara chegar na oficina da pessoa, arrombar, levar o trator. Também muito de carregamento, que o cara para lá, você contrata o frete, ele carrega a sua máquina e some com a máquina. Então, mas aqui eu não tenho escutado muito. Alguns anos atrás. A gente não tem, e o que teve se recuperou. Teve aqui em Dourados, há um tempo atrás, teve 2 máquinas que foram furtadas ali, foi pego assim 100 quilômetros depois, antes de chegar em Ponta Porã, já foi pego. Então, como eu disse, não que não aconteça, mas acaba desestimulando realmente os criminosos aqui. Agora a gente teve um outro tipo de modalidade de crime relacionado ao agro, que era o furto de equipamentos de GPS, o da agricultura de precisão, né? Eu ia chegar nesse ponto, perguntar para o senhor. Que são as antenas e os monitores, né? Então, um conjunto desse tem um alto valor agregado. Sim. Estamos falando aí de 50, 80, até 100 mil reais um conjunto desse. Ele é de fácil manuseio, transporte, é algo pequeno. E causa um prejuízo muito grande para o agricultor, não é nem só pelo equipamento, mas é pelo momento de produzir, né? Então, se ele precisa numa agricultura de precisão, né? Ele já tem todo o levantamento da propriedade dele, toda a alimentação das informações está ali naquele equipamento. Sim. E aí, de repente, ele não tem. E aí ele precisa passar agora um insumo, né? Colocar um veneno, aplicar alguma coisa. E aí, na agricultura de precisão, esse equipamento vai fazer plantar dosagem, ali. Né? Exato. E a linha, exatamente. Ele coisa trabalha de 4, pela 5 máquina ali, praticamente. E aí, de repente, você tirou isso. Mas eu até perguntar pro senhor, mas é um pouco também, eu vejo porque a gente vivencia, seu pai também tem máquina, nossos amigos nossos, ainda um pouco de descuido também. Aí que eu ia chegar. Então teve esse... Tem máquinas, até só para complementar, doutor, isso eu tô falando que eu vi. Descer da máquina, colocar a chave no bolso, não fechar nem a porta do trator. A gente tá falando de um bem de R$1 milhão, 800 mil reais. O que a gente tem notado, assim, eu faço sempre esse paralelo quando eu converso com os produtores, enfim, que hoje a casa do produtor está no século XXI, nós estamos em 2020, né? Se você mora em Campo Grande, você está no condomínio, às vezes você tem câmera, tem concertina, tem alarme e tal.
a fazenda continua em 1980, né? A caminhonete, ele tem uma caminhonete. A gente Aí sempre quando eu brinca, falo né? isso, eles não gostam, me olham. Não, mas é É que se vê segurança, investimento em segurança como um gasto, né? E a gente tem que virar essa chavinha. É um investimento. E é um investimento baixíssimo pelo valor agregado daquilo Exatamente. que você tem lá na tua propriedade. Nós temos Como você falou, você vai ter um galpão lá, um barracão, onde você tem milhões. 5 milhões, 10 milhões Às em vezes maquinário. tem mais do que dentro da própria Muito casa, mais, né? Camila, muito mais. Então são milhões. No máximo, e aí... qual que é essa segurança? Um cadeado. Não, às vezes No não tem portão, um barracão nem aberto, tem. não tem cadeado na entrada, não tem controle de... Então, vamos lá, nem tudo é gasto. Às vezes é mudança de hábito, mudança de cultura. Você mudar uns pequenos hábitos e você vai deixar de ser a próxima vítima, né? Essa é a ideia, assim, a gente tem que criar situações para que o criminoso não queira vir na tua propriedade. Sim. Então O é que o isso... senhor dá de dica pra nós, doutor? Assim que são várias por frentes, né? experiências, Mas né? são várias. Nós temos até aproveitar depois, se vocês puderem colocar. A gente vai tem colocar. uma cartilha de dicas de segurança da Deleagro. É uma cartilha digital. Não, vamos postar, né, Camis? Depois Aí, a gente colocar isso também, colocar o acessozinho ali. Em formato PDF. Possível? Ela está disponível no site da Polícia Civil. E eu vou deixar no final também o nosso contato do telefone funcional da Deleagro, Vamos nosso colocar WhatsApp. todos os contatos, divulgar E também. aí que é também, se alguém importantíssimo. quiser a cartilha, pode entrar em contato via WhatsApp, a gente encaminha. Que é uma cartilhazinha simples, é algo assim bem, num palavreado bem acessível, bem objetivo, não é nada para ficar enrolando, mas onde a gente traz algumas dicas, assim, desde cuidados na contratação de funcionários, cuidados com a sede da fazenda, cuidados com o maquinário, com a guarda de insumos, então várias coisas. Mas o que a gente pode antecipar aqui, só aproveitei o gancho para falar Não, o senhor tá em casa. dessa cartilha aí, mas assim, várias coisas. Uma delas, vamos lá, na propriedade. Então começa pela porteira. Tem que ter uma porteira. Você tem que ter, Boa. de preferência, que você feche ela, se coloque um Um cadeado. mata-burrozinho ali, acabou, né? Sabe, pelo menos identifica o acesso à propriedade. Se puder colocar uma iluminação. Hoje tem iluminação com energia solar, né? Você não precisa mais nem puxar fiação, enfim. Faz uma iluminação, pinta essa porteira, faz limpar, né, doutor? Limpo ali. Exato, assim, essa é a entrada. De preferência, ter uma, duas entradas, né? A gente sabe, às vezes tem propriedade muito grande, mas não ficar aquela coisa sem controle, né? Eu tenho uma porteira aqui, mas eu tenho um embarcador lá, e eu tenho uma outra entrada lá no fundo, e aí você não sabe mais por onde que podem estar acessando a tua propriedade. Então, procurar dificultar esses acessos. Restringir, né? Essa é uma coisa. Na sede. Então, na sede é a mesma coisa. Iluminação, sensor de presença. Hoje tem sensores anti-pet, quer dizer, ele não vai pegar um cachorro, não vai pegar um não gato. sabia. Mas vai pegar uma pessoa. Se entrar num galpão, num barracão, alguma coisa assim. Então, você vai botar um sensor, você vai botar uma iluminação. Daqui a pouco, iluminação com sensor. Se alguém chegar ali e acender uma luz, não sabe se tem alguém ali ou não tem, na dúvida, ele não vai querer ir. Então, se alguém acendeu a luz porque viu que você chegou, ou se a luz acendeu sozinho, enfim. Iluminação, sistema de alarme, câmeras. Hoje em dia, a câmera se acessa, né? Hoje tem internet via satélite com preço acessível. Então, já não temos mais a desculpa, assim, de não... Olha, com, sei lá, 5, 10 mil reais, o produtor monta uma segurança mínima na propriedade. Mas, fora isso, vem a mudança de hábitos. Aí que eu falei, por exemplo, você pega... Eu digo sempre assim que o homem do campo, lá o caseiro, o teu funcionário, ele é uma pessoa muito carente de atenção. Ele fica lá no meio da fazenda, sozinho, às vezes por dias, semanas. Então, qualquer um que chegar lá... vai ser bem atendido. Ele conta a vida dele. Exatamente. Ele serve um café e conta toda a rotina. Põe pra dentro de casa. Convida para almoçar, mostra tudo. Então, essa quebra de paradigma, a gente precisa mudar alguns hábitos. Não é agora eu vou ser uma pessoa arredia, não vou conversar com ninguém, né? Não é isso. Mas desconfiar, né? Chega alguém estranho lá, com uma conversa diferente. Onde é que é a fazenda do José? Não tem nenhum José por perto aqui. Então não dá muita informação. Olha, não sei, né? Mas essa fazenda é de quê? Se a pessoa que está ali não sabe, não precisa você falar, né?
Então, pequenas coisas. Se não dá, às vezes o caseiro, em 2 minutos, ele fala até o dia que ele não vai estar na fazenda, porque ele vai visitar a filha que mora em outra cidade. Exatamente. Então, ele dá toda a rotina. O senhor falou do negócio, eu tô passando um filme na cabeça que o senhor falou. Realmente, a gente tá nos anos 80. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho minha família de Bodoquena, do interior, nós somos do interior mesmo, né? E temos costumes do interior. Porta com tramela, sabe aquelas coisas. A gente tava em Bodoquena e meu primo fala com o irmão dele. Onde que tá a chave da... Isso no meio da rua. Um perguntando de um lado da rua, outro do outro. A chave da porteira. E o outro gritando aqui. Tá embaixo do toco, na entrada. Eu falei, meu amigo, todo mundo tá sabendo onde tá a sua chave. Eu falei, ninguém vai mexer lá não. Mas a gente não tem esse cuidado, igual o senhor falou. Então, assim, mudanças de hábitos, né? De hábitos. Aí você comprou insumos, né? Você tem que ter um depósito fechado, de preferência com câmera, com controle de acesso. Hoje você bota até uma fechadura eletrônica e você consegue saber se alguém abriu ou não abriu. Então aí... Esses sensores aí são ótimos também de movimento. Então várias coisas assim, mas aí você vai contratar pessoal. Aí você contrata, às vezes, um diarista, porque é só para aquele momento. Mas procurar saber quem é que você está contratando. Né? Ver a ficha, pelo menos pegar a identidade da pessoa. Olha, deixa eu tirar uma foto do documento. Se essa pessoa hoje está aqui, amanhã não está mais, você sabe quem era. Amanhã ela sumiu. Esse controle lá, Camila? A gente passou a ter esse controle depois que começou a acontecer alguns episódios, né? Porque a gente contrata, aí começa a desaparecer algumas peças, algumas coisas, a gente começou a ficar meio duvidoso. Então, ao contratar, a gente procura. Meu pai, ele é muito amigo do pessoal lá do Garras, né? Então, assim, ele já... Você pode puxar a ficha pra mim? Você pode ver? A gente puxa a ficha criminal. Procura pelo menos saber. Porque, assim, né? sempre tem alguma coisinha, né? Mas se você vai olhar lá, igual aconteceu até recente, passou na TV, do pedreiro que entrou dentro da casa da família. Vocês viram? Então, assim, o pedreiro, ele estava sendo procurado, ele homicídio, estupro, e o cara foi contratado, não foi visto, né, o histórico dele. Então, a gente procura ter esse cuidado hoje em dia, mas por conta de alguns episódios que aconteceram. Então, assim, alguns cuidados, né, na hora de contratar o pessoal, na hora de receber materiais ou na propriedade. Então, controle de acesso. Nós tivemos um caso, por exemplo, de um furto de grãos, onde um caminhão entrou. Nossa, um caminhão. No silo, no meio de um monte de caminhões que estavam carregando. Um deles, com uma placa falsa, entrou e carregou uma carga de soja e foi embora. O vagabundo é criativo, né, cara? Então, eles são inteligentes. Aí você vai pedir lá, nesse caso tinha, né? Mas em casos anteriores que a gente já pegou, aí eu vou lá, me dá o controle de acesso. Quem é que entrou na fazenda hoje? Não tenho nem ideia. Entrou, mas você tem uma guarita lá na frente. Não, mas a guarita lá não controla nada. Só tem lá, tem um cara lá para dar bom dia, enfim. E não... Então, esse controle de acesso, você tem que ter, seja por uma câmera, seja por um funcionário, mas quem é que entra, quem é que sai, que veículo que veio, quantas pessoas estavam. Esse tipo de pequenas mudanças de hábitos. Fazendas que, até uma ali em São Gabriel, a fazenda é toda cercada, toda trancada, você tem que chegar, você tem que avisar, o pessoal vai lá, abre, pega a placa do carro. Aí lá dentro, igual a gente fica instalando o implemento, eles ficam lá esperando você. Agora também tem lugar que você vai, que você entra lá dentro, o cara some lá pra... Você não sabe se for uma pessoa de má fé ou então já programada pra fazer alguma coisa. E aí, em qual dessas duas que você acha que o criminoso vai querer ir fazer alguma coisa, né? Exatamente. Que às vezes ele vai primeiro pra fazer um levantamento. Então ele vai lá, vai pegar uma informação, vai uma desculpa qualquer para estar ali, né? Vai oferecer um produto, alguma coisa, às vezes ele está ali para entender como é que é a rotina do local. Isso que eu ia perguntar para o senhor, no roubo de gado, eles fazem esse mapeamento? O vagabundo, o ladrão, ele faz esse mapeamento? Vai depender do tipo vai depender do tipo de crime que a gente está falando. Então, aqui, o crime que mais acontece aqui no estado, que a gente reduziu muito, mas é um crime que acontece, que é o abigeato. A gente fala assim de abigeato de beira de cerca. É aquele que mata uma cabeça de gado, aquele que às vezes carneia ali mesmo, leva um pedaço, não leva nem toda a res. Então, isso é o que mais acontece. E é o que é mais difícil de coibir, porque ele é um crime... Antes até o senhor falou, a gente via muito isso na televisão, né?
Aconteceu notícia, roubaram o gado, aí encontrava a cabeça, Eu vi o uma couro. vez isso daí. E realmente Então, tem assim, diminuído, né? isso acontece e é um crime mais difícil da gente coibir porque é um crime de ocasião, não é um crime organizado. Entendi. Onde assim sai uma Colírio, quadrilha com um caminhão boiadeiro e tal, hoje nós vamos roubar gado. Não, é um crime que sai com a intenção de roubar, sem dúvida, né? Mas sai ali 2 pessoas, às vezes de moto, às vezes com uma arma artesanal. Às vezes até ali da vai região pegar- mesmo, né? Normalmente é da Normalmente vizinhança. Uhum. Vai ser ali de alguma localidade por perto, aí vai pegar um gado manso, que tá na Uma beira leiteira, da como diz cerca, outro. às vezes na beira da O senhor acha estrada. que uma cerca com choque, por exemplo, evitaria um pouco esse tipo de crime ou aconteceria da mesma forma? Não. O cuidado maior é procurar tirar o gado mais manso de locais que você não tá conseguindo vigiar, né? Sim. Então, se o gado é muito manso, se o gado é muito... E um gado mais valioso, lógico, também, você tem que ter mais cuidado de acordo com o valor do teu patrimônio, né? Mas traz esse gado para perto da sede, traz esse gado, né? Então, daqui a pouco deixa um gado mais fraco, mais arisco, mais... Se tiver que colocar um gado, né? O ideal era não ter pasto na beira da estrada, mas não tem como, né? Então, a gente ir gerenciando de alguma forma para não deixar, não correr esse risco, né? Então, esse é o crime que mais tem. Mas ainda assim, ó, nós tivemos, eu trouxe aqui, ó, de 2022 para 2023, nós estamos com uma redução de 38%. 38%, é mais que um terço. Ótimo, Mais que um né? terço. De 396 ocorrências, nós baixamos para 245. Nossa, é Tem bastante. tudo isso, eu não sabia que tinha, Caramba. né? Eu também não fazia ideia Mas desses você imagina, números. 245 ocorrências, cada ocorrência, em média, como eu falei para vocês, é uma cabeça. Então, nós estamos falando aqui 245, vamos jogar aí com alguns casos maiores que nós tivemos durante o ano, vamos botar aí que levaram 400 cabeças, vamos dizer 500 cabeças de gado no ano. Não chegou a isso, mas estou jogando para cima. 500 cabeças. Nós temos 18 milhões de cabeças de gado no nosso rebanho. Nós temos as extensões, assim, absurdas aqui no nosso estado. Então, assim, nesse contexto, a gente dizer, assim, que talvez tenham sido roubados 500 cabeças de gado em pouco. todo o estado num ano inteiro. É muito pouco. Nós estamos, assim... Se a gente for colocar isso, também não tem os números, mas supondo e por conhecer, se a gente for colocar ataque de animais, vai dar muito mais que isso. Com certeza. Outras causas de morte. Não, muito mais. Não, eu tô colocando que é o menor Entendi ataque. O que você quer dizer, Outras causas, a gente... São números... Então, assim, nesse aspecto... Mas aí, voltando à tua pergunta. Então, assim, quando é o crime de ocasião, aí não existe um levantamento prévio, não existe... Existe, assim, juntou um ou dois ali... O cara resolve, tomou uma cachaça e... Vamos ali e tal... Entendi. Né, abate, aí vai vender de forma clandestina. E aí o risco, assim, as pessoas também não têm essa noção. Que, às vezes, esse abate é feito... sem as mínimas condições de higiene, o armazenamento e o transporte também são, e daqui um pouco essa carne está sendo vendida em algum bolichozinho de... Um espetinho aí de... exatamente, mas não, é o mercadinho aquele lá do bairro, ou lá dos... A gente das sabe, vilas, a gente sabe o valor das coisas. Você compraria uma picanha de R$20 o quilo? Depende. Não, você compraria? Não é normal, Não né? é normal. Não tem como. Não tem como. A gente sabe disso. O preço 40, 50, 60. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, Alguém tá pagando. Sim. Então, e nesse aspecto, aí só vou aproveitar o gancho para não perder. A gente falou dos crimes migrando, né? Os golpes também estão migrando pro agro. Então, golpes... Isso daí o golpe é uma isso é interessante. Que já tem há um tempo, né? Que a gente via só no ambiente urbano, agora os criminosos estão variando o golpe para levar ele pro agro. E aí você vai pegar, assim, né? O produtor, muitas vezes, é um cara inocente, um cara que confia em todo mundo, que é no fio do bigode, que faz os negócios, aquela coisa, e acaba sendo isso é importante. facilmente ludibriado. Então, nós já tivemos casos, assim, do cara que comprou gado, e o gado não existia. Vocês já viram aquele golpe do veículo, né? O cara... Você quer vender teu carro, você anuncia ele lá num site qualquer. Aí você, que é o golpista, vai lá e pega as fotos desse carro, todas as informações do anúncio dela, e você anuncia também com um valor menor, né? Aconteceu comigo isso daí com um trator. Eu tirei na frente da minha loja as fotos e aparece até, pra vocês terem noção, aparece até a logo da minha loja atrás, assim, a fachada, né? Tirei as fotos, postei, anunciei o valor.
E aí, por pura coincidência, um cliente falou assim pra mim, mas esse trator não é ano tal? Falei, não, ele é esse ano. Passei o ano do trator. Ele falou, mas eu vi ele anunciado com outro ano. Não foi esse, Aí eu não. falei assim, uai. E aí ele pegou e me mandou o print. No que eu vi, tava na OLX, no Facebook, em tudo quanto é lugar, com preços variados. Ano, especificação, tudo diferente. E o que a pessoa faz num golpe desse? Então, o golpista pega os teus dados e faz um anúncio. Um outro anúncio, sempre com valor menor, abaixo de mercado. Então, se vale 100, ele está anunciando por 80. Aí vem o cara, aquele que acha que é o dia do almoço grátis dele. Né? Existe. E ele foi o cara abençoado, hoje ele acordou e disse, nossa, é pra mim que anunciaram um achado aqui pela metade do preço. E aí ele entra em contato com esse golpista. O estelionatário, ele é extremamente articulado, né? Ele consegue te convencer, ele cria todo um enredo, ele tem uma lábia absurda. E aí ele faz você ir lá na pessoa que tem o bem de verdade, que você vai lá e vai olhar o trator. Você vai lá, eu vou lá na Camila, vou olhar o trator, vou subir. E ele vai ligar pra você e vai dizer, olha, eu tô mandando um interessado aí. Nossa senhora, acontece muito. Pra ver o trator, tô mandando um interessado aí. Eu vi que você anunciou aí e tal, eu tô devendo 120 mil para uma pessoa. Você está querendo 100 mil no teu trator, né? Então, eu vou usar esse trator para pagar uma conta de 120 mil. Mas aí você não fala de valor com ele, porque ele não sabe que eu estou comprando por 100, senão ele vai querer mais 20 mil ainda. Então, para você, eu vou dar os 100 mil que você quer, tá bom? E aí, pro cara que tá indo lá olhar, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Não, eu tô conseguindo, eu tô pensando que a criatividade do caboclo. Pro cara que tá indo lá olhar, ele vai dizer, olha, eu tenho um trator aqui por 80 mil, mas você não fala nada de preço, porque eu devo um valor maior pra dona do trator lá, então eu tô... Deus. Você só vai lá e olha o trator, se te interessar, você me paga os 80, que o trator é teu, e aí eu com ela eu me acerto lá. Então. E aí, assim, vocês dois não querem falar de preço. O cara que vai olhar tá instruído para não falar de preço, você também tá instruído para não falar de preço. Vai, olha, confere. Não, é isso aí, me interessa, ótimo. Aí, então tá. Aí vocês vão pro cartório fazer a transferência, fazer o contrato e tal. Aí quando o cara fizer o Pix e não foi para você, foi pro golpista, aí vocês vão se dar conta. Mas esse não, paguei, né? Vamos assinar. Daí você olha, mas não recebi. Não, mas esse é o Pix que você me deu, não. Esse era o Pix. Aí liga pro cara, o cara não existe mais. E aí. Que loucura. Então, assim, esse golpe do veículo já tá indo pro maquinário, tá indo pro gado, porque aí é a mesma coisa. Você tem um lote lá, você anunciou um lote de gado, e aí o golpista pega e anuncia por um valor menor, e aí vai. Tivemos caso aqui de. Não tem nem como você culpar a pessoa, porque ele tinha mais de meio milhão. Então, gente, fica a dica aí, muita atenção nesse. Vai comprar gado. Paga na origem, como a gente fala assim. A nota vai sair em nome de quem? Quem é que tá vendendo? É o João? Então eu pago pro João. Eu acho que o do gado ainda tem que ter mais cuidado do que o maquinário, né? Porque o maquinário ainda... Eu não tiro o trator ali da minha loja antes de receber o pagamento. Agora o gado, eles já vão naquela conversa, aquela coisa... Então assim, a gente fala isso. Primeiro, não paga, que não seja na origem, aí vai vir a conversa, não, é que eu tô devendo pro meu sobrinho, então você deposita 100 mil pro meu sobrinho, mais 100 mil pra não sei quem, mais 100 mil... Não, eu vou pagar pra você, você paga tuas contas, você acerta o que você tiver pra acertar, tira a nota no meu nome, eu pago pra você na hora que eu estiver carregando. Não carrega gado em fim de semana, sábado, domingo, não é dia de carregar gado. Não então, assim, o cara vem com, não, tá aqui o cheque pra segunda-feira e tal, vou levar o gado hoje. Não... esse negócio de cheque eu segunda-feira, depositou, entrou, pode vir aqui, carrega o gado. Muito conhecido, né? Que saber com quem que você tá negociando, essa é outra questão, assim. Às vezes você nunca vendeu pra aquela pessoa, nunca comprou, mas outros já. Então, alguém conhece, tá aí, grupo de WhatsApp, produtor, colega, amigo. Quem que é o fulano? Alguém já ouviu falar desse cara e tal, tá aqui querendo me comprar um gado, querendo comprar uma máquina, mas quer parcelar ou não sei o que. Quer dizer, procure se cercar de informações. Né? O golpe tá migrando, então, o senhor ficaria como alerta para a área rural. Então, pessoal, ter cuidado nesse sentido também, né? Olha, gente, então por isso que é bom ter uma pessoa instruída, um especialista no assunto. Eu falo assim, o pessoal do agro, eles são muito confiantes. Demais. Se você falar, eles vão... Eu falo porque os meus clientes são assim, eles mandam um trator lá pra minha loja, nunca me viram na vida, fala comigo só pelo telefone. Eu faço o serviço, mando os tratores, me manda o Pix. Às vezes manda o Pix até antes de eu carregar a máquina para eles. Então, assim, é muita confiança. Porque
a gente passa essa confiança. É a mesma confiança que os bandidos passam também, né? Exato. Então eu falo que a gente tem que ser mais esperto, ainda mais que são valores elevados. valores muito altos. Tipo, um trator hoje é meio milhão, uma colheitadeira é mais, às vezes, de 1 milhão. Não, Então tem 4 muitos milhões, bens dentro da dependendo, fazenda. E aí o cuidado, tem que investir em cuidar desse patrimônio. Você vai deixar, nós falamos do GPS, né? Então o GPS foi e ainda é um produto visado, porque ele Ainda tem um alto acontece valor aqui, agregado, ainda acontece. Nós reduzimos muito. Comparativo assim, em 2021 foram 16 casos. 2022 foram 27, deu um boom. E aí, nesse ano de 2022... Vamos arrochar a galera no início agora. de 2023, a gente bateu forte em cima disso. Nós fomos prender gente em São Paulo, envolvido com quadrilha. Furtavam daqui, levavam para São Paulo para revender. Nossa. Então, teve gente presa... Tinha um intercâmbio? Porque assim, nós temos fronteira, nós temos divisa, o crime não tem, né? O crime não está Entendi. preocupado se aqui terminou Mato Grosso do Sul, começou São Paulo, Paraná, Vai pra Minas. qualquer lugar. E a gente aqui está num ponto que nós temos divisas, né, com São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Mato Grosso, São 5 estados e mais 2 países. Então você vê assim como é que a gente está E aqui 2 países de fronteira seca, né? com alto índice de criminalidade e o tráfico de drogas, principalmente. Né? Produtores de droga para o mundo todo, né? E a gente acaba ficando no meio do caminho aqui, né? Então, os GPS, a gente bateu assim, ó, de 16 ocorrências em 21, 27 em 2022, e aí que foi essa força-tarefa, Deleagro, junto com a Defron. Acendeu o alerta e falou, não, vamos arrochar esse povo aí. E aí fomos buscar gente em São Paulo, teve gente presa em Goiás, teve mandados cumpridos no Paraná. E as operações coordenadas daqui. Daqui, né? tudo é coordenado pela Deleagro. E juntamente com a Defron, a gente teve uma parceria com a Delegacia de Crime de Fronteira, a gente uniu forças para fazer uma força-tarefa. 2023 nós reduzimos então de 27 para 9 ocorrências. Então assim, parar, não parou e não vai parar. Isso é como qualquer outro crime, um furto de celular, você vai conseguir zerar, não tem nenhuma cidade no mundo que não tenha. Sim. 1, 2, você vai ter. E eu imagino o também, que a gente doutor, busca é fazer isso, mostrar assim, ó, que você pode ser até de outro estado. Você pode, não venha cometer esse isso tipo que eu de ia crime chegar aqui. no ponto. Isso que eu ia perguntar pro senhor. Porque a gente vai ir lá em outro estado, se precisar prender, a gente vai lá para prender. Vamos Se a bater na sua investigação portinha. nos levar até lá. Nós fomos prender gente em Orlândia, São Paulo. Doutor, o crime se fala, o vagabundo se fala entre eles, né? Isso muito, né? Então eu imagino que deve falar assim, vamos pra... Não tô falando que é assim, tô supondo, tá? O Mato Grosso do Sul fala, vai não. Vamos tentar aqui nesse outro estado, porque aqui tá osso. Esse é o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo é esse. Chegar nesse ponto né? de que o criminoso diga, não, aqui a gente não vai. Volto para aquilo que eu falei, o criminoso quer o quê? Facilidade. Ele não quer chamar a atenção da polícia, ele não quer ser preso, ele quer ir lá cometer o crime dele e ir embora. Então quando ele começa a ver que aqui não tá dando certo, ele vai deixar de fazer dificilmente. Mas vai procurar um outro lugar onde tenha mais facilidade. Né? Então é isso que a gente procura fazer esse trabalho, em conjunto com as outras forças, toda essa união de forças da segurança pública para evitar que determinados crimes rompam essa barreira acabar e cheguem não vai. aqui no estado. Não sei se o senhor lembra no programa de rádio que tinha, eu não esqueci o nome do jornalista até, que tinha um delegado na DERF que ele falava assim, do Luizão Malvadeza. Você lembra que tinha um programa de rádio? Então, pela propaganda, não era para ter assalto, vamos dizer, roubo, furto, né? Para ele falar, o delegado que tem o apelido de Luizão Malvadeza, você acha que eu vou querer o vagabundo? Mas então, eu vejo assim, é um bom trabalho, porque você vê que 9, né? Saímos de 27 para 9, então... então foi uma redução de 66%. Exatamente. Né? Em 2/3, né? O negócio você falou da facilidade. Mas aí entra o cuidado que tem que ter. A gente não vai conseguir evitar tudo. É impossível. Agora todo mundo tem a sua responsabilidade na segurança pública. Exatamente. E na segurança do seu patrimônio. Eu não consigo cuidar do teu gado. Eu não consigo cuidar da sede da tua fazenda. Você tem que fazer a tua parte, minimamente. Então esse minimamente é isso. Pô, não estou usando o GPS agora, terminei de plantar. Vou mexer com esse equipamento de novo daqui a 3 meses. Desmonta. Leva para um local seguro. Não deixa ali aquela máquina parada, um trator por, às vezes, 2, 3 meses num barracão ali com um valor agregado ali que não vai usar. E hoje a facilidade é plug, né?
Plug and Esse play, é tirou, plug and play, colocou, tirou. uma borboletinha pra você Uhum. rosquear, e em 5 minutos você desmontou. É. Aí você vai estar com um espaço grande lá de plantio, você tem que deixar a máquina no campo, coloca alguém lá. Coloca alguém lá. Ah, é custo? Mas o que custa mais? Você pagar uma diária para um funcionário Ou ficar lá de perder, né? segurança, ou você chegar de manhã e não ter? Nós tivemos um caso, acho que foi em Chapadão, que foi na hora do almoço. Deixaram o maquinário e saíram para Nossa. almoçar, Na hora do almoço. só que ficou na beira da estrada. Facilitou. beira da estrada, É né? O cara facilidade. voltou para a sede lá para almoçar, quando chegou ali de volta, tinham levado o GPS daquele maquinário. Então, às vezes é um crime de ocasião, De não é nada ocasião. planejado. O cara tá passando ali, vê, mas vou levar isso aqui. Tá Até tem um fácil. ditado que fala, né? Acho que a oportunidade faz o ladrão. Em alguns casos. Eu acho que ela revela, né? O ladrão já tá ali, né? Ela só revela E além desses crimes, quais são outros crimes que aparecem, que tem na o que a gente região? mais tem coibido é o abigeato e os crimes de GPS. Nós tivemos aqui em Miranda, foi no início do ano, ali por março, nós tivemos uma série de furtos em sede de fazenda buscando armas. Então era assim uma coisa muito específica na região de Miranda, aqui da Uana, naquele interior ali, que os criminosos iam lá, deixava até coisas de valor. Às vezes teve lugar que ficou máquina fotográfica, drone e tal, E ficou para eles queriam trás especificamente só arma. armas e munições. E aí foi um trabalho assim também, né? Bastante minucioso, conseguimos identificar a quadrilha e prendemos parte deles. Ficou 2 pessoas que ainda estão foragidos hoje, mas eles sabem que estão cessaram. sendo procurados. Sim, né? e vão ser presos. Logo nós vamos encontrar Uau. eles. E parou. Então nós tivemos assim, acho que foi, sei lá, quase 10 furtos em fazendas, e aí prendemos essa quadrilha e parou. Então é isso que a gente fala, o que a gente procura assim é dar essa resposta à altura, para que não fomente o crime, porque eles não têm intenção de fazer aqui, não vira. Não vem. Então, O criminoso já eles se conversam. A delegacia agora fala, a gente já tinha as delegacias normais da cidade. Agora nós temos voltado pro agro, negado. Não vai lá, não. a ideia é essa, é desestimular mesmo. Estimular. E ter o produtor assim como um parceiro nosso, né? Seguro, Eu vou né? deixar depois o nosso celular, mas vou falar agora, depois vocês já colocam aí. Sim, senhor. O 67, né? 99-225-6397. 99-225-6397. Vamos colocar. É o telefone funcional da Deleagro, o WhatsApp, denúncia, alguma informação, alguma dúvida, a cartilha de dicas de segurança, o que vocês precisar, qualquer um pode entrar em contato. Esse telefone está sempre na mão de algum investigador da nossa equipe Sim. para poder dar uma resposta. Registro de ocorrência. Aconteceu um furto na minha fazenda. Vamos lá, furtaram a sede da minha fazenda. Primeira coisa que a gente fala, preserva o local. Preserva, não seja curioso, não deixa Sai todo mundo pegando entrar, as coisas. pegando. Aquilo que a gente vê em filmes é o nosso trabalho, funciona. Então, assim, deixa a gente mandar um perito lá, deixa a gente tentar pegar vestígio, deixa a polícia trabalhar, procura fazer isso, né, dentro do possível. Então, se puder preservar o local, furtou um GPS, um maquinário, tá, não bota a mão. Arrombamento. Olhou, viu lá que tá arrombada, arrombou a janela, Já liga não pra mexe, Deleagro. já liga para a delegacia local. Porque a Deleagro não vai conseguir ir lá, eu não vou conseguir sair daqui lá em Mundo Novo Entendi, para fazer o local de crime, como a gente fala. Alguém, né? e Mas o local vai acionar o senhor. Exatamente. Então a local vai dar o primeiro atendimento, vai fazer. E se for caso de atribuição da Deleagro, se for caso da gente entrar, aí vai A Deleagro vai atender. fazer o Vai ser contato com a acionada. gente e a gente trabalha junto. Mas a primeira coisa é isso. Aconteceu um crime, não deu para evitar, preserva o local, né? Para poder fazer uma perícia. Preservou o local, registra o boletim de ocorrência. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, tá tendo um monte de furto lá na minha região e a polícia não faz nada. Aquela velha conversa. Aí eu vou puxar na delegacia e não acho BO nenhum. Pra mim, não tá tendo furto naquela região. Doutor, é igual Não acende a luzinha amarela pra mim. A gente faz um mapa do crime. A gente procura exatamente. ver onde é que estão os pontos quentes, onde é que a gente tem que dar mais atenção, o que tá acontecendo no É igual o estado. médico, né? Onde dói, né? Exatamente. Se eu não tenho essa informação, porque aí vira um ciclo vicioso, né? Sim. Que você não registra a ocorrência porque você acha que não vai ter resultado o registro da ocorrência. Se você não registrar, eu não fico sabendo. Se eu não fico sabendo, eu não vou ir lá mesmo. Então, vai girando essa roda. O senhor imagina Então, é igual... importante registrar. Ainda que a pessoa não preservou o local, foi só uma caixa de ferramentas que furtaram, mas furtaram.
né? Não quer registrar hoje, vai semana que vem, falou quando das você for na armas. cidade, vai lá, registra esse BO. Podem vir pegar igual falou das Exatamente. armas. Eles entraram, por um exemplo, entrou, não achou arma, tinha drone, tinha tudo, foi embora. Aí você não registra o boletim. Eu não tenho como saber que ali teve uma tentativa Então, de furto. de furto, mas específica, né? O Exato, senhor vai ficar sem essa exato. Aí eu vou informação. começar a poder Investigar. mapear. Opa, ali tá. Quem teve ali pode ser o mesmo que teve em outro lugar, porque o modus operandi, a forma de agir, os horários, né, bate com o que aconteceu em outro lugar. Então já pode ser, opa, eu já coloco esse pessoal em mais de um lugar. Aí daqui um pouco você vem e me manda um WhatsApp lá na Deleagro dizendo que viu um caminhão boiadeiro estranho na tua região ali, que não é de ninguém conhecido e tal. E você conseguiu bater uma foto dele e me mandou. Você não tá dizendo que isso ali é um criminoso, você não tá... Você tá passando uma informação, ó, aqui na Suspeita, região né? tal, ó, passou esse caminhão aqui, né? Só pra você estar sabendo. Ótimo, eu guardo aqui. Aí amanhã vem uma informação que um caminhão com as mesmas características furtou um gado em tal na lugar. outra região. Opa, eu tinha essa informação. Será que pode ser o Não, mesmo? Não pode? Informações. Então, assim, a pessoa que tiver Se o informação... senhor tem informação em Ladário, aí de repente em Mundo Novo, exemplo. É isso que eu quis dizer, assim, que a Aham. Deleagro vem para isso, para trazer, a centralizar a informação no sentido de receber de uma Sim. ponta de outra e de fazer essa ligação de o que está acontecendo pelo Estado. E é igual o senhor falou, né? Vocês precisam estar com o produtor rural ali ao lado nesse trabalho. Porque não vai combater só o crime na fazenda dele, na propriedade Na dele. região, né? Mas no nosso estado em Exato. geral, né? Pra gente poder tirar esse crime rural daqui de dentro. Porque Exato. o nosso estado gira, o agro gira, né? Muito, o nosso muito, estado. Então, exato. a gente precisa combater isso aí. Antes de terminar, doutor, até um outro fato, eu estava conversando com o Flávio, esse grande amigo meu, e a gente conversando sobre a prosperidade, o desenvolvimento da região, ele traz também um pouco Sem da dúvida. violência. Não, isso é natural. Né? Por exemplo, a estrada, ele está dando exemplo da propriedade dele no Paraguai, em Loma Plata. É um município que tem o Menonita, que é um povo pacífico, né? Então, aí não tinha roubo, nada. Foi chegar essa rota biocênica agora, que maravilha, bem-vinda. Mas começou a chegar esses furtos por menores. Acompanhou. É natural. Aqui, a Então, nossa região aqui, por exemplo, de Ribas, Ribas, é do natural asfalto novo que tá aumente, saindo, né? que aumente os índices de criminalidade na região em função da quantidade de pessoas, né? Ser humano vivendo em sociedade, quando exatamente. começa a juntar muita gente, você tem todo tipo de gente, vai ter o criminoso também, vai ter... Então, essa é uma região que já está tendo essa atenção da segurança pública de ampliar os efetivos de polícia militar, de polícia civil e tal, porque houve um boom ali de, acho que mais de 3 mil pessoas, assim, só na obra, só né? na obra. Então, uma coisa assim... Tem muita gente lá, né? Muita, Cresceu muita, bastante. muita. Você vai pegar essa da rota bioceânica, vamos pegar Porto Murtinho. Vai virar um polo, Vai virar um polo. que hoje não tem, não sei, né? Acho que nem hotel direito tem ali. Não tem nada, restaurante, também você vai estar lotado. Não tem então, nada. hoje em Aí, de dia, repente, vão passar quantos centenas de caminhões por dia ali. Você né? nem encontra mais terreno pra Então, comprar em Murtinho. Então, isso não vai dar um mais. boom ali e vai, naturalmente, acaba trazendo a criminalidade junto, né? Isso É natural, né? É uma das características da sociedade, né? O crime também, infelizmente. Né? Então, tudo que vem de bom, mas acaba vindo coisas. E aí a gente tem que dar essa atenção, de preferência de forma antecipada, como a gente tem procurado fazer, que é justamente para não deixar se criar, né? Se criar, não. O humilhante, né? O indivíduo que vem mal intencionado não venha para o Mato Grosso do Sul. Se vem para trabalhar, para agregar, bem-vindo, né? Agora, se vem para praticar o crime ou pensar em praticar, não vem. Tá lascado. Principalmente no agronegócio aqui, vocês trompam no farpado aqui. E aqui o pessoal ainda se protege muito, né? Tem essa coisa, eu acho, também. De um protege o outro, você fala? Eu falo da amizade ali, um protege o sim, outro. que até esse interior, o seu pai mesmo, no Pantanal ali, se ele vê uma caminhonete diferente, ele falou, ele já, esse cara daqui, eu nunca vi aqui. Mas que o senhor comentou, eu fiquei lembrando da época que eu ia mais pro Pantanal, que lá o meu avô, durante muito tempo, ele trabalhou com comitiva no Pantanal, então ele é conhecido, né, lá. E se a gente chega numa fazenda e fala assim, não, eu sou neta do Honório. Ah, não, então,
pode entrar pra dentro, vamos jantar, vamos almoçar, quer dormir aqui. Eles são muito receptivos. E sim, né? Essa é inocência. Querendo ou não. Se você for pensar não que tenha assim, que deixar de lá, pelo contrário, isso é fantástico. Mas com cuidado, mas né? que tem, exatamente, que se tem uma resguardar, maior. tem um mínimo Fala assim, tem lugares lá que tem as mulheres, as crianças, ter esse cuidado até com elas, né? Camila, vamos deixar o doutor trabalhar mais um pouco, ele tem muita coisa? Vamos. Doutor, fiquei muito contente em saber de todas essas informações. Eu não sabia da existência da Deleagro. Achei muito interessante a gente ter isso dentro do nosso estado. E eu gostei muito de saber dessas informações. Eu também. Eu tô com a cabeça a mil de tanta informação, né? Eu acho que o nosso parceiro do agronegócio vai estar olhando e criando essas alertas, e também a pessoa se sentir confortável em saber que a gente tem ali uma delegacia, né, específica para poder atender ele dentro da propriedade. A gente tem o socorro, né? Tem o socorro. Então eu quero deixar aqui um recado para você, produtor rural, e não só produtor rural, né? Até quem tem as empresas dentro da cidade, de maquinários, assim como eu, o Alex, todo mundo que trabalha aqui, que você não tá sozinho. Qualquer crime que tiver acontecendo, qualquer suspeita, qualquer coisa que você se sentir confortável em entrar em contato com a polícia, ou com a Deleagro, com o delegado, a gente vai deixar as informações para a gente poder expulsar esse crime do nosso estado, né? É isso aí. Doutor, muito obrigado, que Deus o abençoe. Obrigado. Você, toda a sua equipe. E agradecemos demais. Foi muito enriquecedor para o agronegócio do Brasil. Obrigado, gente. Agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Quando quiserem, é só chamar que a gente vem aí conversar. Agradecemos mesmo. A Deleagro está aí. Passei já o endereço aqui em Campo Grande. Vamos divulgar massivamente. Estamos à disposição do produtor, procurando levar essas informações, e o que precisarem, contem com a gente, contem com a Polícia Civil. Estamos aí para servir e proteger. Servir e proteger. Então é isso, gente. Vamos deixando aqui mais um episódio que agregou pra caramba. Aprendemos muita coisa aqui hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem uma propriedade, alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa estranha lá, que a gente estamos espalhando informação aqui pro delegado poder resolver para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Deus abençoe.